seguindo aí um dos ideários da nossa querida Associação Médica Espírita, conforme a própria doutora Marlene nos trouxe, acerca de estarmos aqui estudando, né, fundamentalmente as obras de André Luiz, que, sem sombra de dúvida, é o grande patrono, é o grande responsável por todo o entendimento do paradigma médico espírita que nós temos no momento de hoje. E muito mais ainda, estudando essa obra maravilhosa que a doutora nos brindou, a doutora Marlene Nobre. Algumas pessoas aqui ainda não puderam conhecê-la, mas a gente que teve o prazer de poder conviver com ela em algum momento, entender que essa obra que ela traz aqui para nós, essa sistematização dos estudos de André Luiz sobre a obsessão e suas máscaras, né, a obra que todos vocês estão aqui estudando, realmente é um presente a gente poder estar aprofundando esse livro, né, lê-lo e perceber, nossa, como fica mais fácil, como fica mais saboroso a gente poder confrontar todas as obras de André Luiz a partir do estudo desse livro. Então, acredito que vocês já estejam, mesmo tendo começado agora ainda há poucas semanas, a gente vai passar para o capítulo 7 hoje, mas tenho certeza que vocês já perceberam que é um presente, esse presente que a doutora Marlene traz para nós. Se vocês têm alguma opinião acerca do livro, né, dentro disso que eu estou dizendo e outra, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai vendo e vai falando a respeito, mas sem dúvida nenhuma, é um livro que merece ser mais do que estudado. E justamente porque é um livro de estudo, uma oportunidade de estudo que a gente está tendo aqui nesse momento, eu queria relembrar o que para mim é o capítulo de ouro desse livro, que é o capítulo 2, onde ela faz uma proposta de classificação do fenômeno obsessivo. E eu quero perguntar a vocês, e podem abrir o microfone ou podem escrever no chat também, como vocês acharem melhor, se vocês se lembram desse capítulo 2 e se lembram dessa classificação. Só sinaliza, se sim, se não, dá um joinha para a câmera, pode ser também. Beleza, Nelson diz que sim, Bárbara também, Leda. Pessoal, lembram desse capítulo? Então, eu vou relembrar rapidamente. O capítulo 2 é uma tentativa que a doutora faz em tentar estabelecer uma classificação das obsessões. E fica muito mais fácil entender todo o livro a partir desse capítulo. Nesse capítulo, que está na página, deixa eu ver aqui, deixei ele aqui separadinho, no marcador, está na página 30, vou te dizer já onde está, na página 43 e 44 da 17ª edição, não sei se é a edição que vocês têm. Está no final do capítulo 2, e ele fala justamente de dois tipos, duas grandes classificações de obsessão. As obsessões de natureza anímica e as obsessões de natureza espirítica. As obsessões de natureza anímica são aquelas obsessões que partem exatamente de nós mesmos, ou seja, nós, enquanto pessoas, enquanto espíritos encarnados, mesmo que somos os nossos próprios obsessores. E aí tem várias, né, tipos de obsessão dessa natureza, né, como obsessão telepática, a auto-obsessão, a personalidade antiga cristalizada e a possessão partilhada ou parceiros no vício, que respondem exatamente pelos capítulos que vocês fizeram nos estudos anteriores. Estão lembrados todos? Foi isso mesmo? Então tá. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, na verdade, agora a gente vai estudar a obsessão propriamente dita, porque muitos de nós, tenho certeza, eu pelo menos não conhecia antes de pegar o livro, entendia que a obsessão de natureza anímica também era uma forma de obsessão, né? E na hora que a gente entende isso, e fundamentalmente a gente começa a perceber tudo parte do próprio espírito de nós mesmos, então fica muito mais fácil a gente passar para as demais obsessões, porque a gente permanece seguindo a mesma ótica.
Se a obsessão de natureza anímica dependia de nós, enquanto espíritos, para que nós nos obsidiássemos, quer por cristalização de uma personalidade do passado, quer por uma indução telepática, por ideias fixas que a gente eventualmente tivesse, a obsessão de natureza espirítica, ela também se dá fundamentalmente a partir de nós mesmos. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas existem outros espíritos que participam do processo. E é claro, e é por isso que elas são chamadas obsessões de natureza espirítica. Mas esses espíritos, eles somente e tão somente participam do processo quando, da nossa parte, cada uma e cada um de nós concede essa partilha de convivência mútua com esses espíritos. E aí, obviamente, que quando ela fala da questão da obsessão de natureza espirítica, a primeira obsessão de qual ela vai justamente começar a estar falando nesse instante é a obsessão que ela chama de simbiose. Exatamente porque a simbiose é justamente aquilo que diz respeito ao fato da gente, quanto espírito, quanto nós, enquanto alma encarnada, estarmos associados, convivendo com outros espíritos ao nosso lado. Então, a simbiose ela é o primeiro padrão de convívio. E aí, a minha primeira pergunta para vocês, e eu gostaria de estar ouvindo um pouquinho também. O que vocês entendem por simbiose? Quando a gente fala de simbiose, o que vem na mente de vocês? Vocês têm alguma ideia a respeito? Leram, estudaram? Se não estudaram também, não tem problema. A gente vai estar aqui partilhando um pouco do capítulo, mas eu queria saber um pouco o que vocês entendem, até para a gente poder partir de algo concreto, porque do concreto a gente consegue estabelecer o conhecimento abstrato. Pode falar, Cássia. Então, para mim, simbiose é um sistema de mútua dependência e de uma tal forma em que se uma da dupla sair, o outro não consegue resistir, ele está de tal forma imbrincado, né? Está conectado com o outro que não consegue, que a ausência do outro afeta o funcionamento de um, né? Na questão na separação. É como se fosse assim, quando a gente fala da simbiose numa planta, né? Você já não consegue mais soltar sem que haja um prejuízo para as partes separadas, né? Tamanha a fusão, né? Do sistema que foi se formando ali. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse termo sistema. Já vou passar a palavra para você, Miguel. Eu gosto muito desse termo sistema, porque é exatamente o conceito que nós temos hoje no século XXI. Esse é o paradigma da ciência no século XXI. Somos sistemas dentro de sistemas. Tanto para dentro, no micro-universo, quando a gente pensa que um átomo não é simplesmente uma partícula, mas um sistema de partículas que, por sua vez, é formado por partículas ainda menores, que também, por sua vez, tem elementos ainda menores dentro delas, e com isso a gente consegue estar formando, né, todo esse emaranhado aí microquântico, vamos dizer assim, mas também para fora, quando nós entendemos que nascemos numa família, que é um sistema, né, e essa família, por sua vez, pertence a uma comunidade, que é outro sistema, a uma sociedade, a uma cidade, a uma nação, a uma cultura, a um planeta, e daí a infinito até as galáxias inimagináveis, né, de onde muito de nós viemos e para onde muito de nós iremos também. Então, somos sistemas dentro de sistemas, e sistemas que vivem em conjunto, né? Daí a palavra simbiose, né? Sim significa estar junto, né? É o que simpático, né? Quando a gente está junto de alguém e simpatiza com alguém, e biose é vida, né? Viver junto, né? Viver de forma sistêmica. E a gente vai aprofundar isso também. Levantou a mão aqui para mim agora, desculpa, eu disse que ia passar a palavra, mas acabou que a mão desapareceu daqui. Foi o Miguel. Oi, Miguel, pode falar.
para resumir o que ela falou, seria uma espécie de hospedeiro, né? Isso, a questão de hospedeiro. O Isso aí. hospedeiro, na verdade, ele diz respeito a um tipo de simbiose, e a gente vai ver que existem vários tipos. Será que existe Uhum. só a simbiose da qual a Cláudia falou, uma simbiose que um está tão imbricado com o outro que a gente não consegue estar se vendo ali afastado? Ou será que existem diversos tipos de simbiose? Então, vamos fazer uma coisa, eu vou partilhar com vocês aqui agora a minha tela. Deixa eu só botar aqui a tela cheia. Domingos, Oi, acho que pode falar. uma questão da simbiose também que é interessante a gente pensar, né? Num momento, essas duas pessoas ou esses dois sistemas podem estar se beneficiando mutuamente, mas num outro momento isso pode ser também só um se beneficia, né? Exatamente, Não é? exatamente. E aí, como a Bárbara estava combinada comigo, mentira, não estava não, eu estou colocando aí um resumo que vocês estão vendo, né, justamente dos vários tipos de simbiose. Isso aqui é a aula básica de ciências aí do fundamental, tá, gente? Então, só para a gente poder entender assim, muito rapidamente do que se trata, né, os vários tipos de simbiose que a gente tem. Aqui é um tipo bastante comum, né? A flor é polinizada e a abelha consegue néctar, né? É uma simbiose que a gente chama de mutualismo, exatamente. Existe um benefício mútuo entre as duas partes. A abelha conseguiria viver sem a flor? Não, ela não conseguiria viver sem a flor, porque ela depende da flor para poder extrair o pólen, pólen o qual ela vai produzir o alimento para poder manter a colmeia, o sistema da colmeia vivo, né? Por outro lado, existiria a flor sem abelha? Não. E isso também está sendo um grande problema a ser discutido do ponto de vista das mudanças em escala global, aí das mudanças climáticas, exatamente porque elas estão desfavorecendo com que as abelhas elas sobrevivam, né? E muitas delas estão morrendo. E se as abelhas morrerem, né, se estima que ao longo de um ano, caso não hajam mais abelhas no planeta, toda a vida sobre a face da Terra se extingue. Então, a gente está falando de uma simbiose ainda muito mais complexa, porque a gente está falando da flor-abelha, mas sem flor não existe planta. Sem planta, os animais herbívoros não se alimentam. E mesmo que você seja um carnívoro, você não vai ter herbívoro para poder estar comendo. E aí toda uma cadeia de mútuas relações, como a Cláudia muito bem nos trouxe aqui, que pode ficar prejudicada a partir do processo. Mas, em um primeiro momento, a gente vê aqui as duas carinhas felizes. A simbiose, ela trabalha num sistema de cooperação mútua, aonde um ajuda o outro. Outro exemplo aqui, né, de protocooperação, né, um organismo ele não precisa do outro para sobreviver, mas de alguma maneira eles se ajudam. Então, quando eu tenho o peixe palhaço ali, quem viu aquele filme Procurando Nemo viu, né, ele vive dentro de onde? Vive dentro de uma anêmona. A anêmona um animal marinho que dá choque, né? Tem veneno, né? Parecido com a água viva. Mas o peixe-palhaço ele é imune a esse veneno. Então, quando ele fica dentro da anêmona, ninguém chega perto dele porque todo mundo tem medo de ser envenenado pela anêmona. E, por outro lado, a anêmona ela recebe alimento que o peixe-palhaço acaba levando para ela, seja aderido nas suas próprias barbatanas, seja dos restos que ele regurgita quando ele consome algum tipo de alga, algum tipo de alimento que lhe é próprio e que também alimenta a anêmona que não consegue sair do lugar. O peixe se desloca, volta para ela, dá comida para ela e ela dá proteção. Essa é uma protocooperação, uma relação de simbiose. E ainda tem a relação do comensalismo, aonde a gente observa muito claramente que existe uma relação entre dois seres, mas que não necessariamente essa relação entre esses dois seres é uma relação aonde ambos se beneficiem. Por exemplo, o leão aqui, ele consome o quê? Ele consome carne. Então, ele vai atrás da caça, ele vai buscar lá o animal que ele vai comer naquele momento, e ele não vai dar conta de estar comendo tudo, né? Mesmo que ele divida com o bando ou com os filhos, né? Que normalmente quem caça a leoa, né? E ela leva lá para o leão, ele não vai dar conta de comer tudo.
E aí muito dessa caça sobra. Quem fica seguindo ali o leão? As hienas. As hienas, então, seguem o leão não quer saber da hiena, né? Para ele é indiferente, por isso essa cara está aqui, mas a hiena não consegue, por sua vez, ficar sem o leão. Vocês conseguem perceber, do ponto de vista espiritual, eu vou interromper o compartilhamento aqui um pouquinho para poder olhar para a cara de vocês. Vocês conseguem perceber, do ponto de vista espiritual, aonde estariam aí essas múltiplas relações? Ou como é que André Luiz descreve essas múltiplas relações? Vocês acham que a obsessão ela estaria num tipo, no outro tipo, ou ela pode estar em todos os tipos? O que vocês acham? Em todos, né? Em todos, em todos. Então, não tem necessariamente uma obsessão, olha só que interessante, e esse é o primeiro ponto que a gente precisa estar trazendo, não existe uma obsessão exclusivamente prejudicial. Quando a gente está falando aqui de obsessão nesse primeiro grau de classificação, a gente está falando de uma obsessão que significa ser uma vida partilhada, uma vida em comum, aquilo que a gente estabelece, só que não necessariamente uma vida em comum entre espíritos encarnados, mas entre espírito encarnado e espírito desencarnado, porque espíritos todos nós somos. E aí, qual é o exemplo que André Luiz nos traz dessas simbioses, né, exatamente para poder fazer o entendimento de como é que isso pode se dar de uma forma imbricada? Eu vou voltar a compartilhar com vocês aqui. Ele usa o exemplo aí dos líquens, né? Vocês viram quando ele fala das hifas e dos cogumelos? Vocês sabem exatamente o que é o líquen? Alguém consegue lembrar o que é o líquen? O líquen está aqui, ó. Sabe aquela casquinha verde que fica na árvore, que parece que quando a árvore fica ali meio úmida, dá aquela casca verde? Ou às vezes meio esbranquiçada, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o líquen. O pessoal diz, e a árvore está doente. Não, ela não está doente, não. A árvore está abrigando dois seres. Aí, quando a gente olha no microscópio, o que existe no líquen é isso aqui. Vocês conseguem ver essa bolinha verde que parece uma ervilha aqui no meio? Sim? Estão vendo? Sim. Maravilha. Sim. Essa bola aqui é uma alga, tá? É uma alga unicelular. E em volta dela estão essas hifas aqui, que são esses raminhos que a gente está vendo envolvendo essa alga, que nada mais são do que os fungos, os cogumelos. E aqui, na verdade, em princípio, existe uma relação que está tranquila. Tá? As algas, elas produzem a glicose através da fotossíntese, elas são verdinhas, né? Então elas produzem a glicose e elas vão ceder energia para os fungos. E os fungos, para captar essa energia, olha o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo aqui? Estão emitindo, vocês conseguem ver aqui, eles emitindo ramos para dentro das próprias algas? Nossa, mas isso está machucando elas. Não, não está machucando elas. Porque quando essa relação aqui ela está equilibrada, ela é um mutualismo de fato, os fungos, eles protegem as algas, né, com as hifas, eles fazem uma espécie de gaiola em torno delas, né, e ao mesmo tempo, eles absorvem água e sais minerais do meio ambiente e cedem para as algas, para que as algas, então, produzam a glicose, e aí esses fungos, por sua vez, se alimentem dessa glicose. Percebem que é uma relação aqui mútua de companheirismo? E reparem, André Luiz ele gosta de deixar-se muito claro, não vou ler com detalhes o que ele traz aqui no livro Evolução em Dois Mundos, né, conforme está descrito, mas ele coloca assim, ó, chega a emitir ramos para dentro das algas, e ele compara a alga como se fosse o espírito encarnado e essas hifas desses fungos como se fossem as emanações, as proeminências perispiríticas do espírito desencarnado em simbiose com esse encarnado. A pergunta que não quer calar, vocês acham, e aí a Cláudia já deu um spoiler a respeito disso, vocês acham que nesse caso aqui em particular, a alga consegue sobreviver sozinha? Sim ou não? Olha bem para esse desenho aqui que vocês estão vendo.
Repara nessa relação. Oi? Acho que não. Muito Estão difícil. interligadas. Estão muito enredadas ali, né? E aí, o problema é de quem? O problema é da alga ou o problema é do fungo? Olha para a foto. Dá para dizer de quem que é o problema aqui? Estão tão enredados que não... Tem como a gente separar isso aqui? Não tem como a gente separar. E o problema não é nem de um nem de outro, é de ambos. Por isso é simbiose. São das duas vidas que estão ali comungando em conjunto. E aí André Luiz eles traz vários problemas. A simbiose em si, ela é um problema? Não. Vocês viram aqui, por exemplo, na relação desses líquens, os líquens não sobreviveriam, eles formam quase que como se fosse um ser só, né, se não fosse essa associação que eles fizessem. E essa associação, de fato, pode ser positiva. Agora, reparem nessa outra foto que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. E é a última foto que eu vou estar compartilhando com vocês, exatamente para a gente tentar entender as coisas. O que vocês estão vendo aí? O passarinho, parece que ele tem uma coisa de comer, né? O que está na boca do jacaré, e o jacaré até agradece, né? Porque limpa, né? Limpa, não é isso? É isso aí. Fazendo a limpeza. É isso aí. É uma relação de simbiose, né? Mas vamos lá. Vocês acham essa relação uma relação segura? Está meio arriscado isso. Até onde essa relação é segura? Até onde o jacaré se sinta beneficiado, né? Exatamente. Se o jacaré não tiver com fome, eu entendo que essa relação é uma relação segura, né? Até porque se estão limpando o dente do jacaré, é porque ele comeu alguma coisa, né? Não, o dente não ia estar sujo. E como o jacaré não tem escova de dente, a escova de dente do jacaré é justamente esse sabiazinho que está aí, né? Que está lá comendo, né? O restinho de comida que está no dente do jacaré e fazendo a limpeza. Agora, esse passarinho aí, vamos dizer que seja um sabiá, ele tem predadores? Sim ou não? Sim, acho que sim. Tem, né? Tem gente que quer comer ele. Mas vocês acham que alguém vai chegar perto dele se esse jacaré ele estiver nessa posição que ele está aí? Não. Ele tem um ganho, ele tem um ganho. Vamos lá, exatamente. Ele tem um ganho com essa relação. Vocês estão ficando espertos, é exatamente isso. Então, não é simplesmente, vamos estabelecer aqui uma relação de desfazer essa simbiose, tira o passarinho dali. Se eu tiro o passarinho dali, simplesmente o jacaré segue a trajetória dele, o que vai acontecer? A cobra que estava lá esperando, aflita de medo para não ser comida pelo jacaré, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Comer o passarinho. Então, ele sai da exposição de um e fica na exposição do outro. Aqui ele estabelece uma relação de aparente conforto. Mas vamos dizer que esse jacaré, de alguma forma, não tenha comido tão bem nesse dia. E aí ele abre a boca desse jeito. O passarinho chega lá. Vocês acham que o jacaré pode eventualmente fazer o quê com o passarinho? Abocanhar ele, né? Pode abocanhar, né? Então, houve um desequilíbrio dessa relação, correto? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, e aí fica muito mais fácil agora, com esses exemplos que a gente deu aqui, porque a gente partimos de algo concreto, de entender as diversas relações de simbiose, da qual a doutora Marlene nos fala aqui, se a gente imaginar que, de um lado, a gente tem o espírito encarnado, e do outro lado, a gente tem o espírito desencarnado, né? Então, vamos pegar aqui os primeiros exemplos que ela traz aqui para nós. O primeiro exemplo que ela traz, né, ela fala, inclusive, que existem diversas modalidades. Ela fala aqui na página, na minha edição, que é 17ª, mas na página 86, caso de Esther e sua família. O que ela fala das observações de André Luiz com relação a esse caso? Alguém leu esse caso, particularmente? Senão, a gente resume aqui muito rapidamente. Na verdade,
André Luiz visitou essa família, né, junto com o seu instrutor Alexandre, e, e essa família particularmente, ele visitou na hora da refeição. E Esther estava comendo, né, junto com os filhos na mesa, e qual foi a surpresa de André Luiz? Tinham mais 6 outros espíritos que estavam lá na hora da janta, né, na hora que estavam lá fumegando as panelas, estavam se colocando ao lado deles para poder fazer o quê? Para comerem da comida. Aí vocês vão dizer, mas espírito não come. Não come? Aí o próprio Alexandre esclarece aqui para André Luiz na orientação. Olha, 75% de tudo que você come e consome entra pelas vias respiratórias, está no ar. É o cheiro da comida, são as emanações que aquela comida traz. O resto, né, a parte material, é justamente os outros 25%. Então, na verdade, quando a gente se alimenta, o que sacia a gente de verdade é aquilo que entra pelos órgãos dos sentidos, pelo cheiro, pelo paladar. Por isso que a gente cai igual doido comendo determinadas coisas e deixa outras de lado, né? Porque esse alimento não me apeteceu muito. Né? O alimento ele tem que ter, a gente come com os olhos, a gente come com as narinas, verdade? Alguém come comida lá toda misturada de qualquer jeito? Não, a gente quer comer uma comidinha legal, né? Desde bebê a gente é assim. Então, com isso, os espíritos também estavam lá, né, satisfazendo os seus sentidos, né, justamente buscando o quê? Consumir ali o alimento. E ali, na verdade, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma relação perversa ali, de alguma forma? Não necessariamente. Era uma relação de comensalismo, ou seja, estava igual a história do passarinho que estava comendo a comidinha do dente do jacaré. Agora, quando é que essa relação começou a desequilibrar? Quando naquela mesa ali, que era uma família disfuncional, e o que era uma família disfuncional, segundo André Luiz colocava aqui? Né? Era uma família que não fazia prece na hora da refeição, e mesmo fora, em outros horários, também não tinha um horário habitual de prece. Então, os filhos estavam sempre discutindo, vendo outras questões ali no meio da mesa. Então, quando acontecia a refeição, o que acabava acontecendo? Um falava mal do outro. E, eventualmente, falavam mal de um daqueles espíritos ali, que nada mais eram do que espíritos de antepassados, que não saíam de perto da família, exatamente porque tanto a pessoa da casa, no caso aqui Esther, se sentia protegida por esses espíritos, caso do passarinho na boca do jacaré, quanto eles, por sua vez, se compraziam da companhia da família que eles não queriam ter deixado de lado. Mas a hora que um desses filhos falava mal desse outro que morreu, porque você está igual ao teu tio, que não gostava de trabalhar, vamos dar um exemplo assim, né? Não necessariamente era esse tipo de divergência que havia, mas vamos dizer que fosse. Né? O que acontecia com esse espírito? Ele chegava, ele ficava chateado, porque ele estava ali presente à mesa. E aí o que ele começava a fazer? Começava a urir da energia da comida de tal forma que, de alguma maneira, também afetava aqueles que encarnados ali se encontravam e estavam comendo. Percebem como é que a relação aqui tem a ver? E aí, no fim das contas, o que a gente tinha que fazer? Equilibrar as relações, né? Equilibrar a minha maneira de me referir aos meus antepassados, né? Agradecer pelo que eles fizeram, ainda que, eventualmente, o que eles pudessem ter feito não tenha sido nada que aos meus olhos seja agradável, mas foi o que melhor eles puderam fazer até aquele momento, para que daqui por diante, sim, então, eu possa fazer o meu melhor. Então, ter reverência a esses espíritos para que eles, de alguma maneira, se sintam em paz e não sintam mais a necessidade de estarem ali imbricados comigo. E, da mesma maneira, eu não sinto essa necessidade de estar imbricado com eles, quer com pensamentos positivos, quer com pensamentos negativos. Às vezes eu custo a desapegar de algum parente, né, que desencarnou, e ele está ali do meu lado, e ele acaba não conseguindo fazer o que ele precisa fazer na reticidade, exatamente porque se encontra ali jungido àquela casa, preso ali naquele processo. Então, essa é uma relação de comensalismo, né, de um tipo de simbiose,
onde não tem um prejuízo tão claro assim diretamente, mas sim, na hora que essa relação desequilibra, ela pode acarretar em prejuízo. Ficou claro para vocês? Cássia, pode falar. Quando você descreve, dentro dessa denominação, me lembra um conceito da psicologia que é a codependência. Exatamente, perfeito. E é exatamente isso, o conceito de codependência. A hora que a gente tem, e vou até levar num nível mais radical, porque não necessariamente a codependência diz respeito exclusivamente a isso, mas vamos pensar numa dependência química, por exemplo, né? É doente aquele que é dependente químico, do ponto de vista de estar ali adicto àquela substância, mas também é adoecida a família que se encontra em torno desse adicto, né, que de alguma forma ou mantém o vício, ou mesmo com dificuldades em resistir à manutenção desse vício, acaba por sofrer com isso, né? Então, é toda uma sorte de relações nesse sentido, né, Bárbara? Pode falar também. Não, eu queria fazer um comentário, que é assim, essa ideia que você trouxe, super bem, mas é só para reforçar, de que num primeiro momento, ou de uma maneira muito superficial, tem uma aparência de que não está prejudicando, né? Mas a gente sabe que, assim, nós não, ao desencarnar, não é para a gente ficar na casa que a gente tem todo um caminho para percorrer, né? Então, se a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de obsessão, a gente está falando da mediunidade que é torturada, que é patológica. Então, num primeiro olhar, você pode aparentar, né, que não está prejudicando, mas o fato daquele espírito estar ali, não era para ele estar ali daquela forma. Uma coisa é ter autoridade, ir lá, fazer os seus trabalhos no plano espiritual, os seus estudos, de ter a permissão para uma vez ou outra, né, estar ali junto da família. Outro é nesse cenário que foi descrito, né? Exatamente. Então, É exatamente o que você está colocando, né? Vamos trazer, por exemplo, do jacaré e do passarinho de novo, né? Não necessariamente o jacaré precisa do passarinho o tempo inteiro lá limpando os dentes dele, né? Pode ser que em dado momento ele consiga dar o jeito de uma outra forma, e de fato ele vai evoluir enquanto ser, né? Porque todos evoluímos do réptil até chegarmos aqui onde nós estamos, para que em algum momento a gente aprenda que não precisa depender do outro para escovar os nossos dentes, né? A gente vai dar conta disso sozinho, né? Se bem que quando a gente é criança, a gente fica lá querendo que pai e mãe fiquem escovando o dente da gente o tempo inteiro, né? Estou lembrando aqui dos meus filhos. Mas vocês vejam como é que a gente, milhões e milhões de anos de evolução, a gente ainda fica querendo estabelecer relações de codependência, como muito bem foi colocado aqui agora. Mas a ideia é que exatamente a gente consiga evoluir de tal forma que a gente, de alguma maneira, consiga estabelecer esse processo mesmo de independência, da gente conseguir seguir a nossa própria jornada, senão a gente não evolui, senão a gente fica sempre na dependência do outro. Porque a dependência do outro é ruim? Não, a relação com o outro ela é positiva. Agora, ela tem que ser uma relação saudável, uma relação que eu dê permissão ao outro ser exatamente como ele é, né? Ou como uma bela analogia que eu ouvi hoje, né, entender que em dado momento meu tamanho de pé cabe num determinado sapato, mas vai ter uma hora que esse sapato vai apertar e eu vou ficar insistindo em usar o sapato apertado, ou eu vou me permitir ficar descalço até por algum momento, até que eu consiga descobrir, né, depois experimentando o meu pé, vendo o tamanho dele, um outro calçado ou uma outra forma de poder estar me vestindo, né? Então, esse é o processo mesmo da nossa evolução espiritual. E aí, mesmo que a simbiose não seja uma simbiose que traga transtornos, ela atrapalha, ou pelo menos atravanca, retarda o processo evolutivo nosso. E é isso que a gente tem que ter em consciência. Mas não é a única relação de simbiose, né? A gente começa com essa relação que é mais simples, mas outros casos aqui que ele traz muito interessante, por exemplo, ele traz o caso Libório e esposa, né? A doutora Marlene, que está nos domínios da mediunidade. Falo ele porque a doutora, na verdade, cita André Luiz, né? Ela faz essa grande sistematização da obra dele, e aí com isso a gente acaba estudando André Luiz como um todo, né?
O caso Libório, né, que traz no domínio da mediunidade, ele ilustra o processo simbiótico. Ele uniu-se a uma mulher encarnada em regime de escravidão mútua, olha a coisa da codependência que a gente estava falando, nutrindo-se da emanação um do outro. A companheira buscou ajuda em sessão de desobsessão realizada por um centro espírita, Libório estava desencarnado nesse momento, e devido ao concurso de entidades abnegadas, obteve afastamento momentâneo do espírito obsessor. Mas o que aconteceu? Lembra da foto lá da alga e da hifa, né, do fungo? O que aconteceu com a alga se a gente tentar separar? O que vocês acabaram me dizendo? Ela não sobrevive. E aí o que acontece depois que ela sai da casa espírita? Ela volta a entrar em contato com Libório, seu antigo esposo, numa relação de codependência. Porque ela simplesmente não consegue se ver sem aquela boca de jacaré a protegendo. Ela não consegue se ver sem aqueles ramos puxando a sua energia, né? Porque ela precisa estar doando aquela energia para alguém. Então, mostra muito claramente que a questão da obsessão é um problema da casa espírita que não consegue resolver a obsessão? Não. O problema da casa espírita muitas das vezes, é a gente não entender como é que se dá o processo obsessivo e querer ficar espantando o obsessor como se fosse algo que eu preciso arrancar um do outro. Mas estabelecer o entendimento dessas relações é fundamental, porque quando eu estou falando de uma desobsessão, eu estou falando, na verdade, de uma reunião de orientação de dois espíritos, o espírito encarnado e aquele espírito que está desencarnado. Ou no dizer de Jesus, né, obsessões dessa natureza só se consegue se livrar com muita oração e jejum. Muita oração a gente entende o que é, né, conexão com o alto, estabelecer o processo mesmo de sintonia com energias superiores. E o jejum? Jejum é ficar sem comer? Não. Jejum é abdicar de alguma coisa que me traz um prazer momentâneo, ou, em última instância, que me acomoda numa determinada postura de receber prazer. Então, se eu pensar naquela imagem do passarinho no jacaré, ele está acomodado ali numa relação de proteção. Enquanto eu estiver aqui na boca do jacaré, por mais que eu me arrisque, a cobra não me come. Ele não está nem pensando se o jacaré uma hora vai comê-lo, mas ele está ali. Né? E a alga e o fungo da mesma forma. Pararam seu processo evolutivo ali, né? Outros ramos de evolução tiveram que acontecer, porque a partir da alga e do fungo, eles não conseguem mais sair dali para nenhuma evolução, porque se acomodaram naquele processo. Então, precisariam, para se livrar dessa obsessão, de quê? De muito jejum, ou seja, de abdicar da zona de conforto, do prazer fácil de poder estar recebendo ali aquela energia, para a partir dali, então, eles começarem, né, nas necessidades que eles teriam que buscar atender, porque sim, sair da zona de conforto é algo que é dolorido, né, estabelecer novos processos de conexão e que, com isso, estabelecessem também o seu aprendizado e, consequentemente, a sua evolução espiritual. Está claro isso, pessoal? Abrir mão do ganho, né, Domingos? Isso. É o jejum do ganho, que é um ganho ilusório. É isso aí, exatamente. Para que eu possa buscar outras coisas, para que eu consiga ter outras coisas, eu tenho que abdicar daquilo que eu já conquistei, senão eu fico parado no mesmo ponto. Daí eu não evoluo, né? Isso é assim na psicanálise, isso é assim no processo de aprendizagem, isso é assim nas nossas relações. As nossas relações, elas vão mudando, mesmo as relações que nós temos aqui de encarnado para encarnado, né? Se eu pensar, por exemplo, numa relação aqui de filha e pai, né, o filho e mãe, por exemplo, é uma relação que ela se dá de uma determinada forma até que esse filho, essa filha, ganhe o mundo e busque uma nova relação, né, seja com um homem ou com uma mulher. O que vai acabar acontecendo? Eles vão estabelecer uma nova família a partir dali. E daí, todos os demais que ficam para trás, não é que eles deixem de ser a família, mas passam a ser parentes, passam a ser referências. Se eu permanecer sendo a filha da mãe, ou o filho do pai, ou a filha do pai, eu não vou conseguir estabelecer o ganho da minha nova relação. E da mesma maneira, quando eu tiver um filho, essa relação com o meu companheiro, com a minha companheira, vai ser de uma forma absolutamente diferente, né? Porque vai se dedicar à criação daquele filho. E quando esse filho sai da casa, por sua vez, quando cresce também, a relação desses dois também passa a ser diferente. E aí, com isso, a gente vai crescendo. Se a gente estagna em algum desses pontos,
a relação ela acaba, a relação ela se dissolve. E é o que está por detrás de muitos relacionamentos que se desfazem mesmo. Então, às vezes, na tentativa de eu me apegar a uma determinada relação, eu acabo por perdê-la, eu acabo por comprometê-la. E isso é tão verdade na relação entre encarnados, quanto muito mais o é na relação entre encarnado e desencarnado, porque o desencarnado eu não estou nem vendo. E muitas das vezes o que eu estou sentindo aqui e achando que é meu, não é um sentido que é meu, mas diz respeito ao outro que eu não estou nem tomando ciência dele, mas está tão simbiótico ali que, de alguma forma, eu entendo que é como se fosse meu. Vocês acham que a alga acha que o hífen é um outro ser? Ela acha, a hifa do fungo é um outro ser? Ela acha, não, ela acha que aquilo pertence de fato a ela. E aí, com isso, né, acaba estagnando o seu processo evolutivo, ficando ali naquele momento. Certo? Podem falar. Quem ia falar? Domingos. O que me chama a atenção também nesse caso é o fato de ela, quando acordada, já pedir ajuda e saber que tem algo, né, estranho acontecendo, mas no sono físico, ou seja, quando desdobra, em espírito, né, que vai muito além do que é o corpo, ela é em espírito, quando dorme, que ela fica procurando o marido que já faleceu. Então, Exatamente. né, essa coisa do... Quando a gente vai dormir, a importância de fazer uma oração, de se sintonizar, e de entender que a gente em espírito é muito além do que aquilo ali que acontece, né? Não, exatamente, né? E às vezes é uma relação que é tão doentia, que traga as energias não somente psíquicas, mas as energias físicas também. Exatamente para poder estabelecer esse processo de manutenção. Pode falar, Márcio. Márcio? O microfone está fechado. Márcio está... Se tiver dificuldade em falar, pode também deixar por escrito, sem problema, que aí eu estou lendo aqui no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Se eventualmente o microfone não estiver funcionando. E aí, dentro dessa lógica da simbiose ainda, tem vários outros casos que a gente percebe que dentro da lógica do adoecimento, falando aqui já do adoecimento físico, né, vários casos aqui são colocados também com relações de simbiose, levando a manifestações como, por exemplo, manifestações epilépticas, né, ou manifestações neuróticas, manifestações de fobias, exatamente por conta das impressões mentais do pensamento desses espíritos ficarem tão impregnados até mim, que muitas das vezes esses espíritos, de forma mais infeliz, podem eventualmente impregnar as minhas relações a ponto de, só pelo fato de eu estar em contato com isso, ou em contato com a minha culpa, e isso remete muito às obsessões de natureza anímica, quando a gente entra naquele mecanismo de culpa, né? Só que aí, no caso, esse mecanismo de culpa é relembrado a partir de outros espíritos que muitas das vezes foram vítimas desse meu processo. Então, eles fazem uma relação simbiótica, e só a proximidade dessas relações faz com que eu entre em agitações, né, psicomotoras, né, ou entre em fobias. Então, quando a gente vê casos, por exemplo, de transtorno de ansiedade do pânico, né, quando a pessoa tem medo até de sair de casa, ou quando entra dentro de um metrô, de um trem, ou um ônibus, e ali aquele conjunto de pessoas se encontra ali, ela começa a se sentir ameaçada, exatamente pela presença desses pensamentos intrusivos, que ficam ali muitas das vezes martelando e colocando determinadas ideias, e só o fato dela pensar em estar próximo a essas pessoas, né, gera todo aquele mecanismo de pensamento de culpa, e ela entra num curto-circuito que pode, inclusive, refletir no curto-circuito do seu sistema nervoso central, e que nada mais é do que a reação epiléptica. Então, a gente já vê aqui, inclusive, gênese de muitas doenças do ponto de vista neurológico, relacionadas a processos obsessivos. Quer dizer que todas elas o são? Não. Existem doenças de origem mecânica, de problemas mesmo ali de relação dos nervos, né, das células nervosas, mas pode sim, né, e boa parte delas muito provavelmente haver uma relação com essas relações simbióticas da qual nós falamos aqui. Tá certo?
E eu guardei uma simbiose aqui para o finalzinho, né, temos 12 minutos aqui, eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela com vocês. Vou botar aqui de novo em tela cheia. E eu vou voltar ali naquele esqueminha. Vocês viram essas três relações aqui que a gente colocou, né? Mas existe uma última relação aqui de simbiose que a doutora Marlene coloca ali no capítulo 8, que é quando essa relação de simbiose foi falado aqui também no começo, né, ela se dá de uma forma tão negativa, que já não é mais uma relação entre dois seres, mas é uma relação de parasita e hospedeiro. Porque o parasitismo nada mais é do que a evolução da simbiose, né, uma evolução negativa, vamos dizer assim, aonde a gente não recebe nada em troca e somente o parasita tem um benefício com relação a tudo aquilo que ele está trazendo de nós. E uma relação que coloca aqui é a própria verminose. Né? A tênia, né, que é um verme no intestino, que é conhecido como solitária, né, a gente pega ali da carne de porco ou da carne de boi mal passada, né, pode ter ali os ovinhos da tênia, ela nasce dentro do nosso intestino e ela somente consegue se alimentar daquilo que a gente se alimenta. Somente. Se não tiver dentro de nós, a tênia não sobrevive. E essa relação de parasitismo, então, é o grau máximo de acomodação. É diferente do comensalismo da hiena, porque a hiena, tudo bem que ela depende de comer da carcaça do lobo, ela deixa de caçar, mas ela não tira o alimento da boca do lobo. Aqui não, aqui eu não quero nem processar o alimento, eu quero já o alimento literalmente mastigado. Engolido, mastigado, digerido, processado, e aí com isso eu vou receber esse alimento do ser humano. E eu vou receber esse alimento do ser humano, e o que vai acontecer com o ser humano? Ele vai ficar sem alimento, ele vai ficar sem energia, porque quem está sendo sustentado é justamente a solitária, é a tênia. Então, o parasitismo, que é o que está no capítulo 8, é um tipo de simbiose, só que num estado justamente mais deletério, aonde, pensando aqui no caso da solitária, da tênia, aquele espírito que se encontra desencarnado, está aurindo as energias do espírito encarnado, tanto as energias psíquicas, quanto também as energias físicas, levando, inclusive, a toda sorte de adoecimento. Esse parasitismo também tem um outro nome. Alguém saberia me dizer que outro nome que esse parasitismo tem? Isso, Wanda. Wanda está com a lição em dia. Vampirismo. Exatamente o vampirismo. Então, aqui, as famosas histórias que a gente tem dos vampiros, né, que sugam lá o sangue das suas vítimas, né, literalmente tirando-lhes a vida, elas ficam, né, viram mortos-vivos, é exatamente esse processo, alguém que suga do hospedeiro, exatamente. Né? E aí, com isso, essa relação de parasita e hospedeiro, que foi falado muito bem aqui no começo, é um tipo de simbiose muito mais grave. E tem uma série de espíritos que se dedicam à vampirização. Se eu digo para vocês que o parasita ele é aquele animal que não consegue processar o próprio alimento, que depende de que outro processe, o que vocês entendem, então, por vampiro, pensando do ponto de vista espiritual? O que vocês conseguem imaginar do que a gente já falou aí com relação às relações de simbiose e as relações espirituais? O que vocês conseguem imaginar de por que um espírito precisa vampirizar? Isso mesmo, Suzy, porque ele depende de sugar as energias vitais. Ele é um espírito tão materializado, que ele não consegue fazer isso que a Bárbara colocou muito bem, de fazer seu caminho evolutivo. E aí, não conseguindo fazer seu caminho evolutivo, ele se coloca ali numa posição de fazer o quê? De estabelecer um processo de aurir a energia do outro. E isso pode acontecer tanto do ponto de vista físico,
porque ele fisicamente ele vira literalmente um morto-vivo. Então, muito dessas imagens que a gente vê nesses filmes, né, de zumbis, mortos-vivos e vampiros, são imagens alegóricas, mas que refletem uma realidade muito mais próxima de nós do que a gente gostaria de fato tá falando, né? Porque, de fato, são seres que dependem da energia do outro para poderem sobreviver, porque não fazem a busca deles próprios, do seu próprio processo de aprendizado, de buscarem o seu próprio alimento, né? Consequentemente, do ponto de vista físico, eles agem assim, mas também do ponto de vista psíquico. E o livro Libertação, ele praticamente, o livro Libertação de André Luiz, que é o sexto livro da obra de André Luiz, é um livro que basicamente só fala disso, de uma relação de vampirismo, onde a gente vê ali, muito resumidamente, uma moça que está adoentada, né, passa por vários médicos, vários psiquiatras, vários médiums, e ela justamente está adoecida por conta do quê? Por conta de ter um espírito parasita, ou um espírito que lhe vampiriza, né, exatamente porque foi um espírito que se sentiu prejudicado pela família dessa moça em vidas anteriores, e se sente no direito de, pelo fato da sua família ter sido prejudicada, dele buscar prejudicar e aurir as energias vitais dessa moça, de forma que ela sofre de uma forma tão crônica, que todas as coisas que ela veio para essa vida tentar conquistar, né, porque todos nós encarnamos com o objetivo de dar saltos evolutivos, né, de nos libertarmos de grilhões aí de culpas passadas, né, todo salto evolutivo, né, de casamentos prometidos, de famílias a serem construídas, vinham esses espíritos e prejudicavam, né, de tal sorte que ela não conseguia sequer ter ânimo para estabelecer esses processos, ou mesmo quando não tinha algum tipo de energia, essa energia era tão perturbada que ela se manifestava sob a forma de loucura, e aí acabava afugentando todo e qualquer tipo de pretendente que ela tivesse, né, a possibilidade dela constituir, de fato, uma família saudável. E aí vale a leitura do Libertação, não vou dar spoiler aqui, que é um livro que muita gente tem medo de ler, mas eu confesso, é um livro belíssimo, né, de uma história de perdão, né, sobretudo de perdão. Então vale muito a leitura desse livro. Tem toda uma sorte de acontecimentos que culminam com a máxima do perdão e que, de fato, estabelecem um processo de libertação desse espírito, né? Mas de que espírito que vai ser liberto, né? E isso aqui também fica a questão que a gente traz para cá agora, porque numa relação espiritual, como nós falamos aqui no começo, não é a história do coitadinho que está sendo obsidiado. Todos nós temos a nossa parcela de relações. Então, todos nós crescemos com esses processos. Então, o perdão, que é a permanência da doação, né, da gente permanecer doando um para o outro, é o que, de fato, vai estabelecer os mecanismos pelos quais cada um dos seres que se encontram imbricados nessas tramas de relações possa, cada qual a sua forma, libertar-se. E libertar-se das codependências, libertar-se das amarras, para que eles possam seguir as suas trajetórias evolutivas. E vir, sim, em outros momentos, o livro é Libertação, Lemos, Libertação, né, o livro de André Luiz. E vir, sim, né, em outros momentos, estabelecendo relações familiares mais saudáveis, aonde todo esse processo de aprendizado ele possa, de fato, se culminar sem que nós precisemos extrair a energia um do outro, sem que nós precisemos estar codependentes um do outro, sem que nós atravanquemos a evolução um do outro. Porque aquele que ama, cuida, e quem cuida deixa a pessoa livre exatamente para que ela possa seguir a sua trajetória evolutiva. Se nosso Pai, né, que é Criador, estabeleceu o nosso processo de livre-arbítrio exatamente para que nos nossos tropeços a gente pudesse estabelecer o aprendizado e chegar, como ele determinou, de fato, nós chegaremos um dia a sermos seres angelicais, a sermos como deuses, como Jesus nos garantiu, por que nós vamos estabelecer relações de aprisionamento, relações de dependência? Não estamos aqui para isso.
Então, nesse momento, quando a gente entende as relações de simbiose, o que fica claro para nós é isso. Estamos falando da relação de dois seres, e como tal, devemos respeitar ambos os seres, inclusive entendendo da ótica do desencarnado, mesmo aquele que está vampirizando, o porquê que ele está estabelecendo aquele processo. Né? Por que ele depende daquela energia para sobreviver? Para que a partir daí a gente consiga, de fato, estimulá-lo de uma outra forma a repensar as suas próprias vidas, para que ele possa ser ele mesmo a sua própria luz, ele produzir a sua própria luz e conseguir seguir adiante, relacionando-se sim com os outros como sistemas, mas como sistemas que se ajudam naquela lógica de um dia nós percebemos que todos nós somos um, em conjunto com o Pai que nos ama e que nos torna livres, né, de toda sorte de subjugação. Eu quero deixar esses minutinhos finais aí para ver se tem alguma dúvida, alguma questão de vocês comentarem. É óbvio que citei aqui alguns casos do livro, mas não teria como estar lendo todos, por isso a leitura prévia é extremamente importante, mas acho que mais importante aqui para nós, nesse momento da discussão e da partilha, é justamente a gente buscar estabelecer aí esses novos olhares, essa ideia para a gente poder fazer essas trocas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui me colocando à disposição de vocês. É aquela hora que a gente fica preocupado com o silêncio, né? Se, se ficou tudo muito claro ou se as coisas ficaram muito obscuras, gente. Então, por favor, me dê retorno. Tá claro para vocês aí essa classificação da simbiose, por que ela é justamente esse elemento de transição da obsessão anímica para a obsessão espirítica? Porque os outros tipos de obsessão, vocês vão ver ali também na classificação, eles vão entrar pelo processo de sintonia, que é algo mais sutil ainda, né? E posteriormente pelos processos de pensamentos sonorizados, né? Que é aquela coisa do pensamento intrusivo. Então, é do grau de aproximação, né, do mais próximo do meu espírito para o mais distante do meu espírito, que ela faz essa tentativa de classificação, que eu, por isso, considero uma tentativa de classificação muito feliz. Né? Pode falar, Cássia, você levantou a mão. Levantei a mão, não, só escrevi que eu achei muito legal. boa, maravilhosa a sua condução aqui hoje, foi muito esclarecedora, foi muito envolvente, inspiradora também, né? Didática. Muito obrigada. Imagina. E é uma alegria, cara, discutir esse livro, ainda mais estando aqui agora na casa da doutora, né? Essa honra de poder participar aqui do Caibar. É como se ela tivesse cada vez mais pertinho ali mesmo, intuindo, conduzindo. Foi um grande presente aí na minha vida essa possibilidade de estar aqui junto à Associação Médica Espírita de São Paulo e estar participando aqui dos estudos, né, que foram iniciados pela doutora Marlene, que agora seguem, né, eternizados pela obra, e que a gente está aqui tão simplesmente tentando emprestar alguma luzinha aí para trazer para trazer esse conhecimento aí à disposição de todas e todos, tá bom? Mas muito obrigado aí por essa oportunidade, principalmente aí você, Bárbara, pelo convite, viu? Nós que agradecemos, o Domingos é, né, vice-presidente da AME São Paulo, mas é um eterno membro da AME Carioca, né, de longa data, esteve na presidência, vice-presidência, né, e é isso, uma pessoa que sempre se coloca disponível para ajudar, falar, agradecemos muito. Em especial a sua apresentação, várias vezes eu me deparei com a seguinte pergunta, assim, né, com relação a essa explanação, quantas vezes nós nos pegamos assim que poderíamos perguntar o que eu estou fazendo para que isso possa acontecer? Então, esse tipo de relação simbiótica, né, seja qual for,
se isso está acontecendo, a pergunta que nós poderíamos fazer para nós mesmos, né? E a doutora Marlene sempre trazia, né, nas apresentações, assim, em qual dessas, da lista que você falou, né, em qual dessas você se encaixa mais? Né? Sempre trazendo para nós a responsabilidade. Então, assim, Exato. se eu estou vivendo nessa simbiose, ou se eu poderia estar vivendo, o que eu estou fazendo para estar vivendo assim? Né? Porque pode ser benéfico, mas não está sendo, né? Então, como eu estou vivendo? Então, é sempre uma pergunta sobre nós, né? Sobre como estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. E eu vou me atrever a aprofundar a tua pergunta de uma outra forma, perguntar, como Bert Hellinger perguntaria, né, o que me falta? O que está me faltando para que, de alguma maneira, eu estabeleça essa relação? Porque muitas das vezes eu me percebo em determinadas relações, e aí eu estou entrando tanto nas relações encarnado-desencarnado e encarnado-encarnado, né? E eu me pergunto, gente, mas por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui dentro? Então, o que tá me faltando preencher para que eu esteja aqui? E aí eu entender qual é a parte que me falta, né, aquele livrinho maravilhoso, né, a parte que falta em mim, né, do grande O, né, daquela letrinha que estava buscando a parte que falta dela, né, aquela bolinha e tudo mais, e quando, na verdade, eu não tenho que buscar nada que me falta, na verdade, eu que tenho que estar me preenchendo com aquilo que o outro traz para mim de exemplos e de relações. Aí, quando eu entendo que é da minha parte que eu tenho que estar ofertando, então a coisa fica muito mais fácil. Né? É a lógica da fluidez da energia. Né? Se eu tenho muita energia, a energia flui de dentro de mim para fora. E se flui de dentro para mim para fora, não tem nenhuma obsessão ou influência que venha de fora para dentro que consiga se contrapor. O meu amor vai ser muito mais irresistível. Né? Então, acho que é essa grande questão que a gente tem que estar buscando. Se eu me pegar numa situação dessa, o que está me faltando? E respondendo essa pergunta, com certeza eu vou dar meu salto evolutivo e vou não só estar me ajudando, mas ajudando aquele que também está ali numa relação doentia comigo, mas que também precisa ser liberto. Perfeito. Muito obrigada, Domingos. Então, vamos encerrando, né? Por conta da hora. Seria 1 trilhão de coisas para falar. E aí eu vou te pedir uma licença para a gente convidar alguém para fazer a nossa oração final aqui como participação. Sandra, você está por aí? Sandra Pericel? Se Sandra, você tiver e quiser, você poderia fazer a oração final para a gente? Estou aqui. Está me escutando? Estou escutando. Bom, muita responsabilidade. Depois de uma palestra tão maravilhosa, né? Mas é justamente isso. Acho que o sentimento, nesse momento que a gente está encerrando, né? A prece, é uma prece de agradecimento. Né? Me sinto assim até emocionada, porque acho que é tanta coisa, percebe, nos ensinamentos da doutora Marlene Nobre e de todos que vêm aqui, como o Domingos hoje, que, assim, tudo que a gente quer nesse momento é pedir que muita luz nos ilumine a todos nós, ilumine a todas as pessoas que buscam entendimento, ilumine todas aquelas pessoas que mais estão perdidas em processos simbióticos, que elas possam, mesmo sem assistir essa palestra, elas possam ter um entendimento, um conhecimento e uma possibilidade de se libertar desses processos tão difíceis, tão sofridos. Então, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, à nossa Divina Mãe, toda essa possibilidade que tivemos de ampliar nosso conhecimento e de ampliar a nossa capacidade de amar. E no final de contas, tudo é amor, né? Então, a nossa capacidade de amar. Muita gratidão.
Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada por estarem aqui numa quinta-noite, por tudo isso que a gente está vivendo. Era só uma ideia, mas quando junta todo mundo, se torna uma realidade. Muito obrigada. Gratidão, Boa pessoal. noite. E continue estudando, tá? É o segundo mandamento, para que a gente possa cumprir bem com o primeiro. Isso. Boa noite. Obrigada. Boa Essa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Maravilhoso. Que bom. Tchau, tchau, pessoal. Muito boa noite. Boa Tchau, boa noite. Boa Valeu. noite.